João escreve: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio. E os quatro seres viventes respondiam, aqui são aqueles seres angelicais, né? Amém, assim seja. Também os anciãos prostraram-se e adoraram a igreja arrebatada e um corpo glorificado também adoram ao Cordeiro. O capítulo 5 é um novo cântico, um cântico da redenção, daquilo que Cristo realizou. E eles estão louvando a Cristo porque ele foi digno de pegar o livro, o livrinho selado, né, com 7 selos, que estava na mão direita do Pai, do Deus Todo-Poderoso. E agora, no capítulo 6 ele vai começar a abrir os selos. Ou seja, o livro que estava fechado agora vai ser aberto. Lembra que o livro era um pergaminho. O livro era um pergaminho que estava na mão do Criador, né? Então o Cordeiro agora pega o livro, estava na mão direita, a mão poderosa daquele que se assenta no trono, Deus, e ele vai desatar os selos. Por que que a gente parou no capítulo 5 e foi lá para o livro de Daniel? Nós chamamos de ABC da profecia, né? A base para entender o livro de Apocalipse está lá em Daniel. Por quê? Porque tem algumas coisas importantes no livro de Apocalipse que sem o pano de fundo, sem a informação do livro do profeta Daniel, ficaria bem difícil de entender, ficaria complicado de entender. Então voltamos lá no livro de Daniel, porque em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 9 são profecias para o futuro. Começou lá, né, já naquela época, o cumprimento de alguma uma parte da profecia, mas uma boa parte ficou para o futuro. Então, o livro de Daniel é a base para entender o, do capítulo 6 em diante de Apocalipse. Lembra que quando nós começamos, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 19, nós afirmamos que há uma divisão natural do livro, como se fosse um esboço simples do livro da Revelação, do livro do Apocalipse. Quando foi ordenado a João, escreve, pois, as coisas que viste, Jesus glorificado, né, ressurreto, foi visto por João. Então, é as coisas que viste, capítulo 1. E as que são a época da igreja, não só dos dias de João, mas até a igreja de Laodiceia, e as que hão de acontecer depois destas, né? Especialmente quando termina a época da igreja de Filadélfia, a igreja que é arrebatada, aí entra o período das coisas que hão de acontecer, coisas futuras, e nelas está incluída a igreja de Laodiceia. Lembra que a igreja de Laodiceia é a igreja falsa, é a igreja morna, aqueles que se declaram igreja, mas não são convertidos, eles não serão arrebatados. Então eles entram nesse período, parte desse período das coisas que hão de acontecer. Depois da época da igreja, a igreja verdadeira que é arrebatada, e quando a gente entra no capítulo 4, a gente vê João no céu, né? Uma porta aberta no céu, e ele começa a ver aquele que está sentado no trono, a igreja arrebatada lá no céu, e o livro, no capítulo 5, o livro selado com 7 selos, perfeitamente selado, na mão do Criador. E depois é dito quem foi digno de abrir o livro, aquele que venceu. Cristo, pelo seu sacrifício, venceu a morte, venceu o pecado, né? Venceu o diabo, e ele é digno de pegar o livro e desatar os selos. O, o livro é um pergaminho, né? Várias folhas no pergaminho, forma de um rolo, que era atado com cordões, aí no caso são 7 cordões fechando o pergaminho, e sobre cada cordão tem um selo de cera. A cera derretida, aplicada sobre o cordão, e quando ela esfria, ela endurece e vira um selo. E aquele selo, se for quebrado, todo mundo sabe que alguém abriu o livro, né? Que quebrou o selo de cera não tem, teria que fazer outro, né? E aquele que veio vai abrir os selos. E conforme ele abre os selos,
é revelado alguma coisa. Lembra que o livro de Apocalipse ele não está numa ordem cronológica. Vocês vão notar mais adiante que os selos são repetidos nas taças, né, que são repetidos nas trombetas. Então há uma ênfase nos juízos que se repetem com algum acréscimo de alguma outra informação. Esse livro que está na mão do Pai, né, que está no trono e é tomado pelo Cordeiro, e ele está pronto a abrir, trata-se de juízo sobre a terra. Então lembra que a igreja foi arrebatada, então está começando agora a grande tribulação. Então agora vamos fazer a ligação com o livro, o capítulo 2 de Daniel, capítulo 7 e o capítulo 9. Por que que nós voltamos lá para Daniel? Pois bem, o capítulo 6 ele vai dar abertura a um período sobre a terra que é o final do reinado dos gentios. Lembra do capítulo 2? Capítulo 2 está no reinado da Babilônia, primeiro império mundial dos gentios, e Daniel e o povo de Judá está no cativeiro babilônico. Foram levados, né, foram vencidos por Nabucodonosor e foram levados para o exílio, para o cativeiro. E lá na Babilônia, o grande rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, uma visão à noite. E ele sonhou com aquela estátua, uma estátua diante dele, uma estátua enorme, terrível, de aparência terrível, e ele ficou perturbado com aquele sonho. Eu estou repetindo bem rapidamente, né? No sonho, ele sonhava com uma estátua diferente, porque a estátua era composta de diversos metais diferentes, metais e o barro também, né? Aquela estátua tinha a cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés, parte de ferro e parte de barro. Nabucodonosor ficou perturbado com aquele sonho, não conseguiu dormir. No outro dia, ele mandou Arioque, que era o seu imediato, né, seu servo, chefe da guarda, ele foi reunir alguns sábios da Babilônia, porque eles tinham uma tarefa. A tarefa deles era interpretar o sonho de Nabucodonosor. Só que era uma tarefa um pouco mais difícil. Eles tinham que dizer qual era o sonho. Então eles foram levados à presença de Nabucodonosor. Nabucodonosor falou: olha, eu quero que vocês interpretem o meu sonho, mas antes vocês têm que dizer o que que eu sonhei. Aquilo foi uma coisa inédita. Eles ficaram perturbados. E os caldeus, falando pelos demais sábios, disseram assim: olha, isso é impossível, né? Isso é coisa só os deuses podem fazer isso. E os deuses não habitam entre os homens. Os deuses deles lá, né, da Babilônia. E disseram: nunca um rei, por mais poderoso que fosse, né, ele exigiu tal coisa do ser humano, né? Pedir que alguém diga qual é o seu sonho e depois a interpretação. Nabucodonosor era o rei, ele tinha todo o domínio sobre todos eles e disse: olha, eu sei que vocês estão combinados aí, vocês fizeram um conluio, um acordo depois que eu contar o sonho, vocês vão combinar a interpretação, vão dizer a mesma coisa e eu vou ter que aceitar, né? Não tem como questionar. Então, se vocês não disserem o sonho e a sua interpretação, eu vou mandar matar todos os sábios da Babilônia. E aquilo foi um desespero. E chegou até o conhecimento de Daniel, que levou ao conhecimento dos seus três amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles também estariam incluídos nessa execução. Eles oraram ao Deus do céu e Deus do céu deu a interpretação, deu o sonho que o Nabucodonosor sonhou e a interpretação. E Daniel procurou Arioque e disse: olha, eu quero ser levado à presença do rei. E ele foi à presença do rei, então ele fala para o rei: olha, teu sonho foi esse, e era realmente, Nabucodonosor sabia que era esse, né? E a interpretação é essa. E ele começa, né, a falar: ó rei, és a cabeça de ouro, ou seja, o reino dos gentios, o domínio dos gentios sobre a terra começa com Nabucodonosor, o Império Babilônico. E Nabucodonosor era a cabeça de ouro da estátua. E depois de ti levantará um reino, né, inferior ao teu. Ele estava se referindo ao Império Medo-Persa. Lembra dos dois braços da estátua, né? A estátua tinha o peito e os braços de prata, representando uma aliança entre
o povo medo e o povo persa que se uniram contra Nabucodonosor. Inclusive venceram o Império Babilônico e dominaram sobre a terra, o segundo Império Mundial. Depois um outro reino inferior, né, que era o ventre, né, os quadris de bronze, que representa o Império Grego, com Alexandre o Grande. Então notem que vai diminuindo, né, o ouro, prata, bronze. E as pernas, o Império Romano, que se levantou após o Império Grego, que dominou o mundo também, dividiu-se em dois, ocidental e oriental, né, entre os imperadores romanos. E esse reino se estende nas pernas até os pés, que aí fala de um império futuro. Lembra que os pés eles são de ferro e barro, é o ponto fraco da estátua. E no sonho, enquanto Nabucodonosor estava vendo, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e ela colidiu com os pés da estátua. Ela bateu contra os pés da estátua e esmiuçou a estátua que veio abaixo, né? Tudo aquilo veio abaixo. Nada permaneceu, esmiuçou o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro. E aquela pedra ela cresceu, ela se tornou uma enorme montanha e encheu toda a terra. Então, se cada parte da estátua representa um império mundial, quer seja o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, e o Império do Anticristo, que representa os pés da estátua, os 10 dedos representam 10 reis, 10 poderes, 10 governantes, e desses governantes sai um que é o imperador mundial, né, que é o Anticristo. E aí nós fizemos a ligação com Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 2 foi o sonho de Nabucodonosor. Daniel capítulo 7, 70 anos mais ou menos depois, aí Daniel sonha também e ele está diante do grande mar, e do grande mar saem animais, né? Começa a se levantar animais dali. E ele vê um leão com asas, depois ele vê um urso com 3 costelas na boca, se levanta de um lado, depois ele vê um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e depois ele vê um animal espantoso. Aí nós fizemos a correspondência entre o sonho de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, e o sonho de Daniel, capítulo 7. E fizemos a correspondência entre os dois sonhos, né? O sonho de Nabucodonosor e o sonho de Daniel, que tem o mesmo sentido. Tanto o sonho de Nabucodonosor, a estátua, e os 4 animais do sonho de Daniel representam o domínio dos gentios sobre o mundo, inclusive sobre os judeus. Então, a cabeça de ouro da estátua corresponde ao leão com asas, a do capítulo 7. Né? Peito e braços de prata representam o urso que se levanta de um lado. E ele tem 3 conquistas principais, né? E aí, o ventre e quadris de bronze corresponde ao leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. Nós falamos que era o Império Grego. Alexandre o Grande morreu e foi sucedido por 4 generais. E esses 4 generais dividiram o Império de Alexandre o Grande. Por isso, 4 cabeças ali. E as asas sempre falando de rapidez, rapidez na conquista, né? Mobilidade dos exércitos. E as pernas de bronze da estátua, as pernas de ferro da estátua, correspondendo ao animal espantoso, um animal terrível, espantoso, porque Daniel não conhecia, não existia um animal que desse para comparar com aquele animal, era diferente. Ele tinha 10 chifres, né? Dos 10 chifres saía um chifre pequeno, que tinha boca e falava com insolência, né? Ofendia a Deus e as coisas de Deus, né? E nós fomos lá para o capítulo 13 de Apocalipse, fizemos uma ligação, né? Lá os animais estão em sentido decrescente, né? Ele começa vendo um animal espantoso, depois vai indo para o outro. Aqui é do começo do domínio dos gentios. E naqueles dias, né, se levantará, né, alguém que destruirá esse animal espantoso. Os dois sonhos falam da mesma coisa. Tá bom. Aí nós estudamos capítulo 2, capítulo 7, porque eles são uma figura, tanto a estátua quanto os animais, uma figura do domínio dos gentios, ou seja, o domínio não judeu, né? Não alguém descendente dos judeus. Por quê? Porque Jesus
veio da nação de Israel. Jesus é judeu, né? Humanamente falando, né? E, e chegará o tempo que o trono de Davi será ocupado pelo Messias, que é Jesus, que é judeu, né? Que vem da descendência de Abraão. E isso em contraste com o domínio dos gentios. Então, aquela pedrinha que encheu toda a terra é o Messias que vem e é a pedra que esmiuça todo o governo gentil e assume o governo, ou seja, é o reino dos céus reinando na terra. Ou seja, um rei que veio do céu reinando na terra. É uma teocracia, Deus reinando a humanidade. Esse é um período que nós vamos estudar, né? Um período de 1000 anos, período de paz, mas é um reino que não passará a outro, ou seja, não será nunca dominado, nunca conquistado, nunca terminará. É um reino que vai durar para sempre, porque aquele reino que ele assume na sua segunda vinda, ele vai reinar eternamente. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então nós fizemos isso para entender o que que é esse reino aqui do capítulo 6 em diante, que há um imperador mundial também, que vai reinar sobre todo mundo, que corresponde aos pés da estátua, né, ou animal espantoso. Mas aí nós fomos para o capítulo 9, Daniel, porque era importante ir para o capítulo 9. Porque é no capítulo 9 que a gente entende a duração do reinado do anticristo, desse que surgiu ali dos 10 dedos da estátua, né? Os 10 governos, representados pelos os 10 dedos da estátua, os 10 reis, ou então dos 10 chifres da besta espantosa, né? Do animal terrível, é, que dele sai um pequeno e aquele é o anticristo. Então, qual é a duração do reinado do anticristo? E o capítulo 9, quando Daniel entendeu que o tempo do cativeiro, pela profecia do profeta Jeremias, que estava acabando, completando 70 anos, ele, ele fez uma oração e a resposta veio, né? Gabriel, o anjo, veio e deu a resposta para ele, mas a resposta de Gabriel foi além do cativeiro babilônico, mas foi até o final do domínio dos gentios sobre os judeus. Então ele vem e diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, povo Daniel, povo judeu. Então 70 semanas se refere a os judeus. E sobre a tua santa cidade, a santa cidade de Daniel, dos judeus, é Jerusalém. Jerusalém. E aí ele fala, desde a saída da ordem, né? Nós fomos lá para o livro de Neemias, capítulo 2, quando Artaxerxes deu ordem para que o povo voltasse para reconstruir a cidade, ali naquele período, né? E 70 semanas são determinadas. Aí nós vimos um período de 7 semanas, 49 anos, que foi o tempo que Neemias, Esdras, Zorobabel, aí você tem que ler a história do livro de Neemias, de Esdras, para você entender, né? Reconstrução dos muros, reconstrução do templo, tudo aquilo que acontece lá no livro de Neemias e Esdras, e aparece lá vários nomes, mas Zorobabel é um dos mais importantes também. Então, 7 semanas, 49 anos, os muros e as circunvalações serão edificados, né? Reconstruindo a cidade. Depois, mais 62 semanas até o ungido, o príncipe. Aí nós interpretamos esse ungido como o Messias, né? Cristo. Então, 7 semanas mais 62. 69 semanas desde a saída da ordem para voltar do cativeiro, reconstruir a cidade, até o aparecimento do ungido. E nós afirmamos também que o aparecimento do ungido, ou seja, quando ele foi reconhecido como o rei mesmo, foi no dia que ele entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, e os discípulos aclamaram, né? E disseram, Hosana, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor, né? O filho de Davi, com palmas para receber o rei. Só que o rei não assumiu o reino. Por quê? Porque a nação de Israel rejeitou o rei. Eles rejeitaram. Só os discípulos é que entenderam, mas a nação não. Então o reino foi, no tempo humano, adiado, né? No plano de Deus nunca houve essa surpresa, mas foi adiado por causa da rejeição. E abriu-se um parênteses. Aí fala assim, depois da morte do ungido, depois da crucificação, né? Então já abre um parênteses aí,
onde entra também a igreja, todo o período da igreja, os capítulos 2 e 3, né, de Apocalipse, está dentro desse intervalo de tempo, é um intervalo profético, intervalo de tempo. É como se a areia da ampulheta para Israel parasse, o ponteiro parasse para Israel e Deus se volta aos gentios. Eu não quero confundir mais, complicar mais, mas vou só jogar um pensamento aqui, né? Em Romanos capítulo 11, Paulo fala sobre isso aos romanos. Ele fala, né, da oliveira, né? A oliveira, deixa eu ver se é oliveira mesmo ou é figueira. Acho que é oliveira. Agora deu uma confusãozinha aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho, gente. Romanos, capítulo 11. Oliveira, pastor. Isso, oliveira, já encontrei aqui, né? Então ele está falando Uhum. aqui da oliveira. Então ele chama a gente de oliveira brava, ou seja, a gente nem era povo. Aí nós fomos tirados da oliveira brava, né? Uma oliveira que nasceu no mato, e fomos enxertados na oliveira verdadeira, que está falando de Israel, né? Cuja raiz sempre é Deus, sempre é Jesus. E nós fomos enxertados lá. Ou seja, esse é o intervalo de tempo. Como a oliveira verdadeira rejeitou o Messias, ela foi deixada de lado, mas Deus enxertou nela os ramos da oliveira brava e foi cortado, né, da oliveira, né? Aqui representa Cristo, né? Os ramos é que são Israel ou a igreja. Então ele tirou os ramos naturais, que eram os judeus, né, por causa da rejeição, foram deixados de lado e enxertou os gentios. Isso é igreja. Enxertou na oliveira verdadeira. Mas aí ele fala, né, olha, se vocês que eram oliveira selvagem, oliveira brava, foram colocados, os ramos, né, da oliveira brava, foram colocados na oliveira verdadeira, quanto mais os ramos naturais serão novamente colocados, né? Aí fala novamente de Deus voltar a tratar com os judeus. Quando João Batista veio, a pregação dele não é crer no Senhor Jesus será salvo. Leia lá os evangelhos. Qual que era a pregação de João Batista? Aceita Jesus para ser salvo. Não era esse, né? Aceita o Messias para que ele estabeleça o reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Foi isso que ele veio oferecendo. O arauto, o atalaia aqui na frente do Messias, ele falava: aquele que vem após mim, né? Eu não sou digno nem de desatar as sandálias, porque eu sou escravo e ele é o rei. Então ele veio anunciando o reino dos céus. Só que o rei foi rejeitado. Então o reino não foi estabelecido. O reino foi adiado. Mas o rei voltará. Só que ele não voltará montado no jumentinho, ele voltará montado num cavalo branco. E ele vem para julgar as nações, para dar fim ao tempo dos gentios, governo dos gentios, e estabelecer o seu reino. Eu estou falando muita coisa aqui escatológica, né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que há um intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo está toda a época da igreja, que não dá para calcular em anos, porque a época da igreja, depois da crucificação de Jesus, ressurreição, né, o nascimento da igreja no Pentecoste, toda a história da igreja, não está dentro das 70 semanas. Não está dentro dos 490 anos. Foram 7 semanas, mais 62, 69 e parou. Aí ficou faltando uma semana. Esta semana começa aqui no capítulo 6 de Apocalipse, quando João vê abrir o primeiro selo. Por que que só começa aqui? Porque não poderia começar, ou não pode começar antes que a igreja seja arrebatada, a igreja de Filadélfia. Agora ela começa com a presença da igreja, a igreja nominal, a igreja falsa, a igreja que não participa do arrebatamento, a igreja morna, a igreja de Laodiceia. Porque como eles não são salvos, eles não serão arrebatados, né? A noiva é composta dos remidos, dos que nasceram de novo. Quem não nasceu de novo, embora seja religioso, seja membro de uma igreja, tenha uma denominação, não faz parte da noiva. Não faz parte. Então, aqui sim, com a presença da igreja de Laodiceia, começa o juízo sobre a terra. E a igreja vai entrar nesse período, a igreja de Laodiceia. Tá bom? Aqui
de toda essa conexão de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, conseguiram pegar a ideia de que 69 semanas foram semanas de anos. Lembra lá do casamento de Raquel com Lia, ó, de Jacó com Lia, depois com Raquel? Trabalhou 14 anos, semana de anos, 2 semanas de anos para casar com as duas, né? Na verdade, ele queria casar só com uma, né? Mas aquela artimanha do seu sogro, seu tio, Labão, é, deu a primeira mais velha, tinha trabalhado 7 anos, aí teve que trabalhar mais 7 anos para pagar o dote da outra também. Depois nós falamos do ano do jubileu também, né? Que se cumpria, né? Semana de anos. Então é da cultura judaica, né? Esse costume. Então, se as 69 semanas foram semana de anos, cada semana tinha 7 anos, a 70ª semana, por que 70ª? Porque Daniel capítulo 9, o Gabriel chegou para Daniel, né, o anjo Gabriel, e falou: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, faltou uma semana. Essa semana ela ficou para depois do intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, essa lacuna que ficou entre as 70 semanas, ela se fecha com o arrebatamento da igreja. Então, a igreja sai de cena, Deus volta a tratar com Israel e com as nações. E aí essa semana é semana de anos. Então está lá em Daniel capítulo 9 a interpretação da duração da 70ª semana. 7 anos. É um período curto. Lá em Mateus ele havia dito, né? Se esses dias não fossem abreviados, até os próprios eleitos, né, fracassariam, né? Não conseguiriam. Então é um tempo curto, mas um curto onde acontece muita coisa. Vocês vão ver em 7 anos o que acontece aqui no livro de Apocalipse. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Um período terrível, um período do domínio do anticristo e um período da manifestação da ira do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro. Todas as atrocidades das nações, dos gentios sobre a terra, né, que o mundo fez, né, incluindo da nossa época, serão julgados ali na grande tribulação sobre as nações. Tá bom? Estamos prontos para ir em diante agora? Então vamos lá. Capítulo 6, versículo 1. João vê. Vi quando o Cordeiro, lembra que o Cordeiro é Jesus Cristo, né? Como foi morto, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é aquele que foi lá e pegou o livro selado com 7 selos. Ele pegou o livro da mão daquele que estava sentado no do trono e abriu um dos 7 selos. Então ele abre o primeiro selo. E ouvi um dos 4 seres viventes, lembra do capítulo 4, né? Diante do trono tem 4 seres viventes, 4 seres angelicais, né? Com rosto de leão, né? Com rosto de águia, com rosto de homem, com rosto de novilho, né? Representando os 4 evangelhos, falando da maneira que os evangelhos apresentam Jesus. Então o cordeiro vem, ele pega o livro e ele quebra um selo. O abrir é quebrar, porque é um selo de cera, né? Lembra que eu falei? Cera derretida sobre o cordão, endurece, vira um selo, e aí ele quebra um selo e abre a primeira página, abre a primeira folha do pergaminho. Ele veio e quebra, e dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Esse vem aí, alguns interpretam como vem para João, né? João vê o que está acontecendo, ou então para o cavaleiro do cavalo branco. Talvez as duas coisas. Então ele quebra o primeiro selo e diz: vem. E quando ele quebra o primeiro selo, é revelado o primeiro acontecimento das coisas que hão de acontecer, lá do capítulo 1 de Apocalipse, versículo 19. Então o João diz assim: vi e então eis um cavalo branco. O cavalo é branco, porque o branco representa paz. Então é uma proposta de paz. E o seu cavaleiro, em cima do cavalo branco tem um cavaleiro com um arco. Nunca a Bíblia mencionou Jesus com arco. Vocês já pensaram nisso? Quando menciona Jesus, menciona com a espada. E nem é uma espada, na verdade, é a palavra, né? Então aqui foi lhe dado uma coroa. Uma coroa significa autoridade para governar, para reinar, né? Aqui é o império do anticristo. Então, o cavaleiro do cavalo branco, notem que o cavalo é branco, né? Paz, ele vem prometendo paz. E é dado uma coroa, é dado autoridade para reinar.
e ele saiu vencendo e para vencer. Por que que o cavaleiro do cavalo branco não é Cristo, mas o anticristo? Primeira coisa, porque Satanás sempre imita. Satanás não cria, mas copia. Satanás sempre imita o que Deus faz. Lembra lá no Egito, quando Moisés e Arão fizeram as primeiras demonstrações ali, né, pragas, e até aquela demonstração de poder, os magos do Egito também imitaram, né? Só que o poder deles é limitado. Eles imitaram, acho que duas ou três só, depois não conseguiram mais. Então, Duas. assim, pois não, Foram só duas, né? As duas primeiras. duas, né? Eles Duas imita... pragas. ah, E imitaram também das cobras, né? Que não era praga, mas era demonstração de é, poder, né? a cobra. Uma Aham, cobra e eles fizeram cobra, só que a cobra do bordão lá de de Moisés, né? Arão. De Arão, comeu as outras, né? Mostrando superioridade no poder. Então, é, agora você pode ficar aí olhando o capítulo 6, mas vá também para o Apocalipse 19. Nós vamos fazer um contraste entre o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 e o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. De início, eu vou dizer para vocês que a única coisa em comum é a cor do cavalo, branco. Porque o anticristo, ele começa o seu reinado prometendo paz e estabelece uma paz, paz temporária, né? Para governar, ele precisa prometer paz. E no capítulo 19, Cristo vem para um reinado de paz mesmo, né? Mas você vê aqui, no capítulo 2 ou no capítulo 6, versículo 2, fala do cavaleiro montado num cavalo branco. Agora, no capítulo 19 de Apocalipse, o versículo 11, e aqui o capítulo 19 é a volta de Jesus na sua segunda vinda na terra para reinar, para julgar as nações, né? Isso se dá no início da Batalha do Armagedon, né? Ele vem para julgar as nações, livrar Israel. No capítulo 19 diz assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Notem a semelhança, né? Cavalo branco do capítulo 6, cavalo branco capítulo 19. Agora, por que que não é a mesma coisa? O seu cavaleiro, olha só a designação do cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19, versículo 11. O seu cavaleiro se chama fiel. Notem que até está em letra maiúscula, né? E verdadeiro. Não é dito isso do cavaleiro, do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse. E julga e peleja com justiça. Lá está falando de vencendo e para vencer. Ele vem para guerrear, né? Para dominar. Ele traz um arco. Aqui não, aqui fala que ele vem e julga e peleja com justiça, o justo juiz. Agora, veja a identificação. O 12, os seus olhos são chama de fogo. Lembra lá do capítulo 1? Quando João tem uma visão de Jesus glorificado, né? Com olhos com chama de fogo, porque é o juízo, ele vem para julgar as nações. E na sua cabeça há muitas coroas, muitos diademas. O cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6, lá no versículo 2, ele tem uma coroa, só uma coroa. Ele tem autoridade, mas uma autoridade limitada, uma autoridade temporária, tanto em poder como duração. Ou seja, ele vai dominar só por 7 anos. Mas o cavaleiro do capítulo 19, ele tem muitas coroas, porque ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Então, muitos diademas, muitas coroas. O poder dele é completo, perfeito, absoluto. E ele não vem para reinar 7 anos, ele vem para reinar não só 1000 anos, mas por toda a eternidade. E tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Lembra do capítulo 1? Um nome novo, né? Que tem um nome novo. O versículo 13 do capítulo 19 está assim: está vestido com um manto tinto de sangue. Por quê? Porque esse cavaleiro é vice na batalha do Armagedon. Nós vamos chegar aqui ainda nessa batalha, né? Quando as nações todas se reúnem e cercam Jerusalém e querem acabar com os judeus. É bem nesse momento que Jesus volta. E ele volta para pisar as nações, conquistar as nações. Então, o manto tinto de sangue é porque ele pisa as nações, ele derrota as nações.
E aí identifica claramente, para nenhuma dúvida, que esse cavaleiro, capítulo 19, é Jesus Cristo, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Lembra do Evangelho de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada que foi feito sem ele se fez. E depois, mais adiante, acho que é o versículo 11, né, que fala, e o Verbo se fez carne, Cristo, né, Jesus. Então, o nome dele é Verbo de Deus, então não há dúvida nenhuma. O, o cavaleiro do capítulo 2 ele vem sozinho, assim, não tem junto com ele, né? Ele vem seguido de outros cavaleiros, mas não tem um exército com ele. Mas o do capítulo 19 diz assim: seguiam-no os exércitos que há no céu. Todos que estão lá no céu vêm com ele. Imagina, né? Jesus voltando com todos os anjos, montando cavalos brancos também. Todos eles vêm com cavalo branco, com vestiduras de linho finíssimo. Então a igreja vem com ele também. O linho finíssimo é a vestimenta dos santos. Vocês vão ver, foi prometido, né, às igrejas, o linho finíssimo, branco e puro, a justiça de Cristo sobre os crentes da igreja. Então a igreja vem com ele, os anjos vêm com ele. O versículo 15 do capítulo 19. Sai da sua boca uma espada afiada. Lembra lá no capítulo 1? Quando João vê Jesus com uma espada afiada na boca, que é a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é como espada de dois gumes que penetra até dividir juntas e medulas, né? Alma e espírito. E ele vem para ferir as nações, ou seja, ele derrota os reis da terra, as nações, o reinado do anticristo com a palavra. E ele mesmo regerá com cetro de ferro. Então ele vence a pedrinha que destrói a estátua, representando o templo dos gentios, o governo dos gentios, e ela enche a terra, ela estabelece um governo mundial. Ele rege, o regente assume o trono, ele vai reinar com cetro de ferro, ele vai reinar com firmeza. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O Vale do Megido, o Vale de Josafá, que fica a oriente de Jerusalém, onde se reuniam todos os exércitos da terra. Napoleão Bonaparte, quando passou por lá, ele disse assim: aqui daria para reunir todos os exércitos da terra. Interessante, né? Ele conhecia a Bíblia, ele lia a Bíblia. E aquele vale do Armagedon, o vale de Josafá, onde Josafá venceu sem fazer nada, né? Ele só parou ali, Deus venceu por ele. Por isso que chama Vale de Josafá, foi ali que ele venceu os inimigos. O Vale do Megido, né? O Vale do Armagedon, né? A Batalha do Armagedon, é comparado ao lagar. O lagar era onde se colocava as uvas para se pisar e fazer o vinho. Então, a vitória de Cristo é comparado a alguém que pisa as uvas. Só que não sai o suco da uva, o vinho, sai o sangue, né? Então, pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Deus juntará todas as nações para demonstrar sua ira. Ali as uvas serão pisadas, as nações serão vencidas. Olha o verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é Jesus Cristo, o Messias que volta. E aí, o capítulo 19 completa, mas isso aqui nós vamos chegar aqui ainda, né? O 19 fala da batalha do Armagedon, né? 19, 19, os reis das terras congregados e tal. A besta, o anticristo foi aprisionado e continua. Mas vamos voltar para o capítulo 6. Vocês estão conseguindo notar o contraste, a diferença que há entre o cavaleiro que monta o cavalo branco, no capítulo 6, e o cavaleiro do capítulo 19? A imitação, né? Aqui é uma fake, né? Uma fake de Cristo. É o anticristo. Então, a sequência do capítulo também vai nos ajudar a entender isso aqui que eu estou dizendo, né? Então, o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6, é o anticristo, e ele vem com arco, porque depois dessa paz representada pela cor do cavalo, ele vai guerrear contra, ó, especialmente contra aqueles que não aceitarem sua marca na palma da mão ou na fronte, na testa, e também fará guerra contra os santos, né? Aqueles que crerão na grande tribulação. Na grande tribulação, volta a ser oferecido o evangelho que João Batista pregou, a pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
voltará a ser aplicada essa mensagem, né? Especialmente por judeus, mas aberta a todos aqueles que crerem. Então dá para perceber aí, né? A única coisa em comum aí é a cor do cavalo. Capítulo 6 e o capítulo 19 tem essa única coisa em comum, a cor do cavalo, porque ambos vêm oferecendo paz. Também esse cavaleiro do cavalo branco não pode ser Cristo, porque veja o que se segue a ele. O versículo 3. Eu vou ler aqui na Bíblia. Aí o cordeiro, né, Cristo, abre o segundo selo. Ouviu o segundo ser vivente dizendo, lembra que no primeiro selo, né? É o primeiro ser vivente, que é o leão, né? O anjo com aparência de leão, representando o Evangelho de Mateus. Agora é o segundo ser vivente, a aparência de novilho, Marcos, né? Viu um anjo com uma aparência de novilho, servo, né? O rei, agora o servo. Marcos apresenta Jesus como servo. Mateus escreve judeus e apresenta como rei. Marcos apresenta como servo, porque está escrevendo aos romanos, primariamente aos romanos. É claro que é para todos, né? Então, o segundo ser vivente, esse com aparência de novilho, o anjo com aparência de novilho, diz vem. Isso é aplicado tanto a João quanto ao o cavaleiro do cavalo vermelho, né? E aí, o versículo 4, e saiu outro cavalo vermelho. Note que a cor é dos cavalos, né? A cor do cavalo é branca primeiro, o anticristo vem sobre ele, e depois saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. É o próprio anticristo. Ele vem prometendo paz, mas depois ele declara guerra. A cor vermelha representa sangue, ou seja, mortandade. Saiu outro cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Então, metade da semana ele quebra a paz. Por 3 anos e meio é um período de paz sobre a terra. Não há guerra em lugar nenhum. Mas na metade da semana ele quebra essa paz. Para que os homens se matassem uns aos outros, né? Muitos veem aqui a Terceira Guerra Mundial, né? Que alguns estão querendo. Até a Rússia está falando nisso, né? A Europa está esperando uma Terceira Guerra Mundial. Provavelmente não vai ser ainda, né? Ou se for, ainda vai ter uma outra, né? Que é na Grande Tribulação. Para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Espada é símbolo de guerra. Ele vem para provocar guerra. Logo a paz temporária, ele vem agora com guerra. É o cavalo vermelho. Então a cor dos cavalos fala daquilo que representa, né? Paz, depois guerra. Versículo 5. Quando o cordeiro abre o terceiro selo, aí eu ouvi o terceiro ser vivente, o terceiro ser angelical, né? Agora com rosto de homem, né? Com aparência de homem, porque Lucas escreveu aos gregos e os gregos exaltavam a humanidade. Então, o homem, ele diz: vem. E então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro como uma balança na mão, né? Aqui o cavalo preto, a cor preta aqui simboliza miséria, fome, escassez de alimentos e racionamento de alimentos, né? Por isso que ele vem com a balança. Por que balança? Porque tem que se pesar com todo critério, porque está faltando. Após a guerra vem fome, vem miséria, vem falta de alimento, vem falta de provisão. Então tem que pesar bem criteriosamente o alimento e é caro, né? Porque está faltando alimento. É, e aquele ser vivente diz assim: uma medida de trigo por um denário, uma medida, um cônix no grego, equivale mais ou menos a 450 gramas. Consumo de uma pessoa normal, né? E o denário era o salário de um dia inteiro, então, ou seja, trabalhou para comer, né? Trabalhou hoje para comer hoje. Ele tinha que trabalhar para ele comer. E se ele tem esposa e filhos que não trabalham, a fome vem, né? Tem que dividir aqueles 450 gramas com a família. Ou seja, escassez de alimento e até fome e miséria. E ele vem falando, né? Ele vem falando é, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. A cevada era
um alimento mais acessível, mais barato um pouco, né? Mas mesmo assim a família ia passar fome, né? O nível de padrão, né, de alimentação ia diminuir. E, e ainda não danifiques o azeite e o vinho. Azeite e vinho já eram coisas supérfluas, né? Um alimento extra, né? Não era um alimento diário. Aqui talvez é uma referência que ainda os alimentos e artigos de luxo não são atingidos, ou seja, uma parte dos ricos não são atingidos, mas o povo, né, comum, o povo mais pobre é atingido. A questão é comida mesmo. Mas o azeite, o vinho, que era mais caro, ainda há pessoas que têm dinheiro ainda tinham condições de comprar. O versículo 6, ainda, né? Eu vi uma voz, como eles quase dizendo, uma medida de trigo, por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Por enquanto, né? Por enquanto. É isso que está dizendo. O versículo 7, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ele quebra mais um selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E o versículo 8, olhei, eis um cavalo amarelo, né? Aqui não é bem a cor amarela, o sentido no grego é pálido, é esmaecido, uma cor cadavérica. Depois da guerra, depois da fome e da miséria, vem a morte, a cor da morte. Aquela cor pálida, né? Quando uma pessoa morreu já há algum tempo, já não tem mais rubor, não tem mais cor no rosto, né? Tá pálido, aquela cor pálida da morte. Então, o cavalo amarelo fala de morte, mortandade. E eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro, sendo esse chamado morte. É a morte que vem montada. Então, após o anticristo, vem a guerra, a fome e vem a morte. A própria morte, aqui personificada, monta esse cavalo. E o inferno, o mundo dos mortos, estava seguindo, né? Como vem na garupa, né? A morte na frente e o Hades atrás. O mundo dos mortos. Então, a morte mata e o inferno recolhe. Seu cavaleiro, chamado Morte, o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Esse aqui é um dos argumentos apocalípticos para provar que a grande tribulação não pode ter sido no passado. Perceberam isso? Não há como ter sido no passado, porque muitos, de outra interpretação, coloca a grande tribulação no passado, né? Na época do Império Romano e tudo mais. Mas nunca a história registrou a mortandade de uma quarta parte da Terra. Então, como é que foi isso? Se foi no passado, quando é que aconteceu isso? Se a história não registra. Não houve um registro histórico de uma quarta parte da humanidade sendo morta. Nunca houve. Nem na peste bubônica, na peste negra, morreu uma quarta parte da humanidade. Então é futuro, é uma coisa no futuro, na grande tribulação. Autoridade para matar a quarta parte da terra, a espada pela fome, com a mortandade por meio de feras da terra. Então, escassez de alimento, de comida, né? Até os animais serão ferozes, né? E atacarão. Já pensou, né? Uma população agora, né? De mais de 7 bilhões, uma quarta parte aí, 1,250 bilhão habitantes sendo mortos. É muita gente. Imagina o caos. Vai ter que abrir valas, né? Para sepultar essas pessoas. Pessoas ficarão em putrefação em muitos lugares. Não há cemitérios, não há logística para sepultar tanta gente ao mesmo tempo, né? Então imagina um negócio desse, né? Mortandade, né? Pela guerra, que é a espada aqui, né? Fome, pela peste, né? Também, e por meio das feras da terra. Então, um período terrível, mas não se assuste com essas profecias, né? De calamidade, de tragédia, porque você sendo da igreja, você sendo um verdadeiro crente em Jesus Cristo, ainda que esteja muito próximo à grande tribulação, esse período do reinado do anticristo, você não entrará nem um segundo nele, porque ele não acontece antes do arrebatamento. Primeiro a igreja é levada, depois vem o domínio do anticristo e a ira do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro. O justo é levado antes que venha a ira. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo.
Jesus. Nunca houve e nunca haverá um período de tamanha condenação como a grande tribulação. Então, colocar a igreja verdadeira, até mesmo em uma parte da tribulação, e tem interpretação, né, de pessoas que pensam assim, que a igreja entra no primeiro período da grande tribulação e no meio ela é arrebatada. É não entender bem esse versículo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O tempo período da grande tribulação é um período de grande condenação. E o justo não entra nele. Nenhuma condenação, porque toda a condenação caiu sobre Jesus Cristo. Podemos ir adiante? Tá indo bem aqui? Nenhuma dúvida? Alguma pergunta? Temos 8 Para versos mim, ainda pela frente. para mim tá muito claro. Tá claro, né, velho? Tá bem, Joia. Tô indo muito devagar, mas bom. precisar voltar, a gente volta. Versículos 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, notem que é o livrinho, né, que estava na mão do Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro pegou e está quebrando os selos. E conforme ele quebra o selo, ele abre uma folha do pergaminho e ali tem um julgamento sobre a terra, está revelando alguma coisa que está acontecendo na terra. Então o Cordeiro vai, Jesus vai e quebra o quinto selo, quebra o selo de cera, abre mais uma página, e aí ele tem uma visão. Vi debaixo do altar. Aqui é como se o tabernáculo, o templo, estivesse representado no céu, né? Um tabernáculo, um templo celestial e um tabernáculo terrestre. Tabernáculo dos judeus, é claro, né? E o altar que se refere lá no tabernáculo não era o altar do incenso, mas o altar do holocausto, né? Onde havia sacrifício era o altar do holocausto, debaixo do altar do holocausto. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentaram. Aqui está falando da mortandade, ou seja, o anticristo mandará matar aqueles que não o adoram como Deus, que não recebem na palma da mão e na testa a marca 666, né, da marca da besta. Então haverá muitos mártires na grande tribulação. Aquele verso, aquele que perseverar até o fim será salvo, se aplica exatamente ao período da grande tribulação. A linha teológica arminiana faz uma confusão entre Israel, igreja, entre segurança de salvação na época da graça e perda de salvação, né, na época da grande tribulação ou no Velho Testamento. Então faz essa confusão e eles acabam colocando a igreja em Mateus capítulo 24. E Mateus capítulo 24 se refere ao período da grande tribulação. E a igreja não está ali, não está nesse período. Eu estou até voltando aqui para Mateus 24, só para resgatar aqui uma afirmativa. Mateus capítulo 24. Lembra lá que em Mateus 24, ele fala do princípio das dores, né? Como a mulher está pronta para dar à luz, né? Aqui a mulher se refere a Israel, a nação se fortalecendo na grande tribulação. O versículo 14, 24, Mateus 24, será pregado esse evangelho do reino. Olha aqui, esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. O 15 fala, quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Daniel capítulo 9, verso 27, 11, 31, né? O anticristo. Aí fala para fugir, né? Se estiverem na Judéia, Judéia é Israel, tem nada a ver conosco, né? O eirado, né? Sábado, para que não se dê no sábado. O que o sábado tem a ver conosco? A gente pode fugir no sábado, no domingo, na segunda, não tem nada a ver com a igreja. Mas o judeu tinha a jornada do sábado. Não podia ser fora do limite da cidade, fora do arraial. Mas para fugir do inimigo, ele tinha que quebrar esse mandamento. E aí no 21 diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. 24, 22 de Mateus diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, por isso que só 7 anos, ninguém seria salvo. Mas a salvação agora é pela fé, né? Crendo no Senhor Jesus será salvo. Não tem nada a ver com dia, com perseguição, com nada. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, daqueles que serão salvos na grande tribulação. E aí ele fala, aqueles, o Cristo aqui, né? E aí no 27.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Capítulo 19 de Apocalipse. A segunda vinda, todo olho verá. No arrebatamento, num piscar de olhos. Só a igreja verá. Mas na segunda vinda, todo olho verá. Porque um relâmpago que pode ser visto no Ocidente e no Oriente, é visto no planeta todo. E junto com essa vinda, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, do verso 27, diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que está dizendo aí? Aonde que ele vai voltar? Aonde tiver cadáver. Aonde vai ter cadáver? No vale de Josafá, no vale do Megido, no vale dos filhos do Inom, ali na batalha. E aí vem, né? 29 fala da tribulação, 30 fala da vinda do Filho do Homem, e aí vai falando, né? Capítulo 24. De vez em quando nós vamos voltar no capítulo 24 para fazer essa ligação com o Apocalipse. Então abriu o quinto selo e ele viu a alma daqueles que tinham sido mortos. Então já no período da grande tribulação, muita gente é morta, martirizada, porque não nega Jesus, não nega o Messias, não aceita a marca, aceitar a marca do anticristo, 666, significa adorar o anticristo, adorar o dragão que é Satanás. E Pastor, isso significa não perseverar, significa não ser salvo. Pois não. pastor, essas almas aí no caso seriam de pessoas que se converteram após esse início da tribulação. Isso. Essas almas Entendi. aí, esses mártires, são pessoas que Aham. entraram na grande tribulação, né? E E se eles creram no tivessem aceitado Messias, no Jesus Evangelho do antes, Reino. teriam subido para a igreja, né? Uhum. Pode ter gente da igreja de Laodiceia, né, que entra na grande tribulação, e aí eles vão ver que muitos irmãos, né, da própria igreja, ou de muitas igrejas, já terão ido embora, aí eles vão entender, Entendi. nossa, eu não era salvo, né? Eu não fui Uhum. arrebatado. E aí eles vão ter que crer no Messias. Mas crer no Messias Entendi. significa ser perseguido pelo anticristo e ser morto. Mas judeus também crerão e muita gente crerá. E será perseguido pelo anticristo. E aqui está falando das almas, né, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. É por isso que Uhum. eles são mortos. Eles, Entendi. por causa da palavra, eles não aceitam adorar o anticristo, nem o dragão, o Satanás. Eles não aceitam a marca da besta. E não aceitar a marca da besta significa não comprar, não vender, não viajar, não andar. Não tem onde entrar, né? Não tem o que fazer. Tem que viver daquilo que produz, escondido e perseguido. Então eles morrem, mas não abrem mão do testemunho e da palavra. E eles estão clamando, eles estão fazendo uma oração. E clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor? Então estão orando a Deus, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Ou seja, nós somos perseguidos e mortos. Quando é que o Senhor vai vingar o nosso sangue? Quando o Senhor vai julgar aqueles que habitam sobre a terra, as nações, né? O reino dos gentios, o reino do anticristo. Eles estão orando e perguntando para Deus: até quando? Quando é que vai ser o julgamento? Aí o versículo 11 diz assim: Então a cada um desses que foram mártires, martirizados, foi dada uma vestidura branca, justiça, né, de Cristo, também é colocado sobre eles. E lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, ou seja, calma, aguarda um pouco aí, né? Porque ainda não completou o número dos mártires na grande tribulação. O anticristo, né, as nações vão matar muitos outros ainda. A- Até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, a mortandade vai continuar, o anticristo vai continuar perseguindo aqueles que não têm a sua marca, aqueles que não adoram. Ainda muita gente vai morrer. E quando completar o número, aí Deus vai entrar com o julgamento. Então aguenta aí, né, que ainda vai ter mais mártires ainda sobre a terra. O versículo 12. Viu quando o cordeiro abriu o sexto selo. Lembra que são 7 selos, né? 7 selos. Ele já abriu 6, agora abriu 6 com esse aqui. O cordeiro vai e abre o sexto selo. Aqui eu acho que eu vou voltar aqui no Mateus de novo. Mateus 24.
24, verso 29. Assim, 24, 29, Jesus falando sobre a grande tribulação, ele diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Né? Uma coisa enorme, um cataclisma acontecendo nos astros, nas estrelas, né? No sol, na lua. E aqui em Apocalipse capítulo 6, fala que quando abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto, né? Um grande terremoto. Terremotos sempre foram associados a julgamento divino, né? Houve um que engoliu toda a família de Coré, né? De Abirão. Terremotos têm sido usados para julgamento. Distúrbios na natureza, né? Como na tribulação, nunca. Talvez aqui uma descrição de vários vulcões entrando em erupção. Os estudiosos têm afirmado que nós estamos numa época de muita atividade vulcânica, tá? Intenso, né? E também deslocamento de placas tectônicas. Até, não sei se vocês têm lido, né, que a África vai se dividir em três continentes, né? Uma fenda das placas tectônicas vai separar. O mar vai invadir e vai separar em três partes. Isso é claro que, pelo cálculo deles, é lento, né? Mas para ter um grande terremoto, isso acontece de um dia para o outro, né? Então, nós estamos numa época de muito acontecimento sísmico e também de atividade vulcânica. Se você acompanha notícias, né? É, quase que todo mês está tendo um vulcão entrando em erupção. Então, isso tudo já a criação preparando em obediência ao que Deus vai fazer. Isso, por um lado, nos anima, né? Isso, pelo menos na minha convicção, né? Nós estamos bem perto do arrebatamento, porque para que o mundo entre numa calamidade, um cataclisma, preciso que a igreja seja tirada antes. Mas é claro que é uma transição, né? Não é parou hoje, amanhã começa. Então já começa os preparativos. E aqui é dito isso, né? Abriu o sexto selo, sobreveio um grande terremoto e o sol se tornou negro. Talvez isso aí seja cinza vulcânica, né? Muitos vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo, nuvens de poeira e de cinza encobrem o sol, né? Ele se torna escuro, como está num dia nublado, né? Que você vê só uma luminosidade, como saco de crina, né? Um escuro. Quando você enche um saco de crina de cavalo, você abre e olha dentro, você vê só escuridão. E a lua toda, a lua avermelhada, como sangue, né? Coisas acontecendo no céu. E não fica só nisso, né? O versículo 13 diz assim: as estrelas do céu caíram pela terra. Aqui, talvez chuva de meteoros, né? De meteoritos caindo na terra, astros caindo. Como a figueira quando abalada por vento forte. Ele usa uma figura da natureza, né? Uma figueira que está com figos e ainda são verdes, mas o vento é tão forte que os figos verdes mesmo caem. E assim, astros caindo na terra. Então, coisas acontecendo no céu e caindo sobre a terra. O versículo 14: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, a aparência do céu dava a ideia de como se estivesse sendo enrolado, né? Coisa que nunca se viu antes. Como um pergaminho se enrolando, ficando todo enrugado. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Notem o grande terremoto. Isso aí, geologicamente falando, ou cientificamente falando, usando a ciência, a gente sabe que Deus faz tudo com seu poder, não precisa nada disso, mas a gente também aprendeu pela Bíblia que Deus usa a criação para fazer aquilo que ele quer fazer, né? Um vento para abrir as águas, né? E coisas assim. Então, aqui, cientificamente falando, geologicamente, aqui, um movimento, um deslocamento como nunca se viu antes de placas tectônicas debaixo da crosta terrestre.
Se houver um movimento das grandes placas tectônicas que estão debaixo dos continentes, tudo vai mudar de lugar, né? Montes, ilhas vão desaparecer, vão se levantar, né? Se houver um choque de duas placas tectônicas, levanta montanhas, né? E se há um afastamento, abismos, fendas enormes, né? Então, montes e ilhas foram movidos do seu lugar, uma mudança geológica imensa, talvez um pouco parecida com o que houve no dilúvio, quando a superfície terrestre passou por uma grande mudança. Isso tem efeitos sobre os homens sobre a terra, porque o julgamento está em vista os homens, os pecadores. E o versículo 15 diz: os reis da terra, né, os poderosos da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. É uma coisa terrível, um cataclisma de proporção mundial, universal. Então eles procuram esconder em tudo quanto é lugar, nos buracos, nas cavernas, nos penhascos, nos montes. E eles ficam tão apavorados, né, com tanto medo, versículo 16, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. E eles sabem por que está acontecendo aquilo. Caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eles sabem que não é um fenômeno natural, não é a natureza se voltando contra os homens, mas é Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro que está aplicando o seu juízo sobre a terra. E eles chegam a afirmar no versículo 17, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Agora é o dia da ira deles. Esse período da grande tribulação é o dia do Senhor, é o dia de julgamento sobre os homens. E eles estão julgando as nações. Então eles preferem morrer, que os montes caiam sobre ele, do que passar por esse julgamento. Porque tem muitas coisas que vão acontecer ainda, até um período que os homens querem morrer, mas a morte foge deles. Então uma morte repentina, né, uma morte por esmagamento seria mais suave do que o que vem pela frente. E eles têm toda a convicção, chegou o grande dia da ira deles, do que se assenta no trono, capítulo 4, lembra? E do Cordeiro. É o grande dia da ira. E quem é que pode suster-se? O justo é levado antes que venha a ira. Paulo escrevendo aos crentes diz assim, porque nós não fomos destinados para ira. E aqui está dizendo que é um dia de ira. Então, o crente, a igreja, não entra nesse período, né? Porque nós não fomos destinados para ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. Isso aqui é para a gente dizer um aleluia, né? Bem forte, né? Um graças a Deus, que é só pela graça dele, que a gente não entra nesse juízo, em juízo nenhum, especialmente nesse período terrível de juízo sobre a terra. Nós vamos avançar, né? O capítulo 7 ele abre um parênteses para falar do 144 mil e dos glorificados, e depois volta para o sétimo selo. Então, entre o sexto selo e o sétimo selo, há um parênteses aqui para falar dos 144 mil selados de Israel e a visão dos glorificados no céu, e depois o Cordeiro vai abrir o sétimo selo, que o sétimo selo dá início à primeira trombeta, né? E são 7 trombetas, depois vem as 7 taças. Tanto os selos, quanto as trombetas, quanto as taças, são anúncio de juízo sobre o tempo dos gentios, os pés da estátua, a época da besta terrível, a fera terrível, que tem o chifre pequeno, o anticristo. Então, o julgamento sobre todos os impérios que dominaram sobre a terra na pessoa do anticristo, na época do reinado do anticristo. É como se fosse uma sequência, né? Cabeça da estátua até os pés, né? E os 4 animais, na época do animal, a besta de aparência terrível.